Olá, estudantes e professores da segunda série do novo ensino médio. É muito bom estar aqui. Eu sou a professora Mara Valéria. Acompanharei vocês aí nesse semestre com o nosso aprofundamento Start, Hora do Desafio, e eu estarei à frente aqui do componente de número 4. Acompanhem comigo o slide, a gente tem a apresentação da aula, então dos jogos de tabuleiro ao RPG, que é o nome dado ao nosso componente. Nós temos a segunda aula aí da introdução, então já tivemos a outra aula que começamos e iniciamos a falar dos jogos de tabuleiro, e como diz o nosso componente, nós chegaremos ao RPG aí no caminhar do semestre. Vamos continuar observando o slide. O nosso aprofundamento, como eu já disse, é o Start, Hora do Desafio. A unidade curricular que trabalharemos, eu e os 4 outros componentes, é como se tornar um resolvedor de problemas, e o nosso componente, que eu já disse acima. Então, vamos lá, professora. Quando você fala a unidade curricular aí do semestre, como se tornar um resolvedor de problemas, o que isso tem a ver com o nosso componente que vem aí de jogos de tabuleiro ao RPG? Simples assim. Nós temos no meio desse caminho regras que aí, pensa, durante um jogo, você tentar bolar estratégias, sair de alguns caminhos que o jogo te leva. Só para começar aí, nós já estamos resolvendo problemas imediatos daquela situação de jogo. Outro, nós vamos, durante o processo, organizar festivais. Vamos começar, na próxima aula, a gente já vai estar aí com desenvolvimento, onde a gente vai proporcionar um festival de jogos de tabuleiro, mas espera, vamos deixar isso pra frente aí da nossa aula. Mas é aí que entra a resolução de problemas. Quando a gente vai organizar alguma coisa, algum evento, alguma atividade, o que acontece? Sempre aparecem realmente problemas. Então, quando a gente fala resolver problemas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a matemática, não é mesmo? Mas os problemas dos quais nós estamos nos referindo também em resolver problemas que aparecem em diversas situações. Então, eu não resolvo um problema só quando eu estou à frente de uma equação matemática ali, não. Não. Ou de um problema propriamente dito, né? Com aquelas citações. Não. Eu vou resolver problemas durante os jogos de tabuleiro, eu vou resolver problemas durante o jogo de RPG, durante o desenvolvimento das atividades, na programação dos eventos, porque para começar a esquentar, na próxima aula nós teremos sim aí a apresentação do Festival dos Jogos de Tabuleiro, mas ao final de semestre vem um festival aí bem bacana, uma grande organização feita por quem? Por vocês, estudantes da segunda série. E aí é que eu digo, a importância da gente pensar nos componentes trabalhando juntos, porque é com essa mobilidade do componente 1, do componente 2, do 3, do 4 e do 5, que a gente vai chegar ao final desse processo lá no semestre, tá? Então, a gente vai lidar aqui com os jogos de tabuleiro, com os jogos de RPG, mas então, e a representatividade, os personagens, quem que vai fazer esse preparo, esse trabalho? Opa, a gente tem aí o workshop, a gente vai ter aí o 5º componente, que o professor Jocélio vai entrar com vocês. Então é isso, pessoal. Os nossos componentes sempre integrados aí para saber como você vai se tornar um resolvedor de problemas. Tá certo? Então agora a gente pode passar à frente. Sempre eu mostrarei para vocês, estudantes e professores, as habilidades que nos dão base para pensarmos nas atividades, nos exercícios e na aula propriamente dita. Então, acompanhe aí comigo. A que estamos trabalhando é EM13 LGG 101, compreender e analisar
processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentais em função de interesses pessoais e coletivos. Então, estou eu aqui na aula, né? Eu não fiz a apresentação ali no começo, mas está em tempo ainda. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou com o cabelo solto, uma blusa listrada horizontalmente de azul e branco, estou de calça jeans, estou com relógio no meu braço esquerdo. E estou com o Sidney, o intérprete de Libras. Depois, quando trocar aí eu vou pedir para alguém me auxiliar e falar o nome do meu outro intérprete, que sempre aqui nos acompanham, e é importante, porque assim, eu não estou sozinha mesmo, não é? Então vamos lá. Feito isso, a gente fala do eixo estruturante, que é o nosso eixo de investigação científica. Sempre pra gente trazer à tona aí a questão dos jogos, a parte histórica, até mesmo para chegarmos ao RPG, né, que é o nosso objetivo aí no decorrer do semestre, nós vamos em busca de estudar, né, de investigar os jogos, a história, como eles se dão, como se deu o processo, como que é o desenvolvimento desses jogos, etc. Então nós temos aí dois objetivos distintos. Disponibilizar e abordar os assuntos dos vídeos que tratem sobre o desenvolvimento dos jogos de tabuleiro, discussão e compartilhamento de suas experiências com os jogos citados, e propor a organização de um festival de jogos de tabuleiro. Então é isso. Na verdade, a gente, como essa aula de introdução, ela é uma aula muito junto à aula dada anteriormente, talvez em alguns momentos eu vou trazer pontos que nós trabalhamos lá na aula passada, tá? Porque não tem como fazer esse... Pronto, o que eu falei na aula passada eu não consigo usar aqui. Na verdade, essa aula, ela tem uma amplitude aí, e aí ela teve que ser desmembrada, né? Porque a gente precisava dar o foco ali da questão histórica dos jogos na aula passada, e agora a gente dá essa continuidade também abordando o que tem nos vídeos propostos das aulas para vocês. E organizar nossas primeiras aulas práticas aí com os jogos propriamente ditos. Eu trouxe aqui novamente alguns jogos de tabuleiro só para dar vontade, dar gosto, vocês começarem a ver e pensar nos que vocês têm em casa, porque pessoal, para a gente jogar, ou nós traremos de casa ou iremos confeccionar aí os jogos, né? Então, assim, essas cartelas são cartelas de tabuleiro que encontramos prontas, às vezes. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao professor Ed, que também é professor de vocês aqui no Start, né? De um dos componentes, que me cedeu aí os jogos, né? De tabuleiro, na verdade, que... Todos sabemos, né, gente? Aqui nós temos jogo de dama, trilha, ludo, gamão. E aí, quando a gente fala jogo de tabuleiro, a gente já vem com essa impressão de coisa plana, de algo plano. E é isso mesmo, se vocês verificarem aqui, nós temos superfícies planas, que são uma das características dos jogos. É claro que hoje, com todo o desenvolvimento, jogos mais contemporâneos, mais modernos, nós temos até jogos... na aula passada eu trouxe o da família, né, de jogos de tabuleiro, que era aquele outro jogo de madeira que eu tinha, mas sempre a gente pensa na questão da superfície plana. Mas se a gente pensar, existem jogos de tabuleiro hoje que têm outras estruturações, porque eles têm objetivos específicos. Mas esses aqui, emprestados pelo professor Ed, eles são jogos dele, né? Jogos particulares dele. Que se vocês observarem, os jogos eles têm as suas marcações próprias. Então, olha só, a gente tem aqui a trilha, que vocês estão vendo aqui de cantinho, mas não tem problema. Ela tem a cor, e a cor é independente, em alguns tabuleiros vocês encontram de uma forma ou de outra. Ah, professora, mas o que eu tenho, se a gente falar de trilha, que é esse que eu tô tocando aqui, o que eu tenho em casa não é exatamente assim, não tem problema nenhum, mas ele tem as suas especificações.
Porque o jogo de trilha é exatamente isso, é percorrer esses caminhos que são interligados. Então a gente vai pela objetivação, não porque o jogo, o tabuleiro, ele tem que ser exatamente da cor apresentada aqui, tá bom? Por que eu tô falando isso? Eu quero deixar isso claro. Porque nós vamos fazer aí um festival de jogos de tabuleiro. E você vai poder trazer os jogos de tabuleiro que você tem na sua casa. Mas, se não tivermos, professora, eu mesma, para as aulas do ano passado, do 6º ano, eu tinha ajuda dos meus colegas para confeccionar os próprios tabuleiros. Então, depois do levantamento, a gente vai poder pensar se temos, se não temos, se temos um número suficiente, se não, e podemos criar e fazer os tabuleiros. Olhem, por exemplo, aqui o Ludo, né? Que ele é apresentado aqui, esse que eu vou dar uma levantadinha. Tudo bem, gente? Não vou atrapalhar não, né? Levantando um pouquinho. A gente se sair aí procurando, esse é um jogo muito simplificado do Ludo. Mas nós sabemos que o que é necessário realmente, as casas, né? As casas principais, onde vamos colocar as peças, o portal de saída, e aí o jogador percorre aqui, exatamente, até posicionar dentro do... Na verdade, os pininhos saem daqui, né? E proporcionar aí que eles entrem novamente, chegando ao seu objetivo. E essa questão das regras, professora? Essas regras a gente vai trabalhar lá na semana do desenvolvimento, tá certo? Então, primeiro levantamento aí é listar e falar sobre os jogos de tabuleiro que temos. Então, jogo de tabuleiro. Maior definição é que a gente pensa em superfície plana, né? Então, realmente, se você for procurar dicionários ou colocar aí no âmbito da pesquisa, a gente vai ter isso como base aí, né? O jogo de tabuleiro são jogos de superfície plana. E aí as marcações, elas são muito particulares ao tipo de jogo, por isso que elas têm essas formas apropriadas. Então, por exemplo, quando eu mostrei aqui a dama, né? Ela tem essa divisão dos quadrados. Aí, para eu jogar trilha no jogo de dama, eu consigo... Nossa, eu vou ter que bolar uma estratégia, modificar aí, de repente, a regra do jogo para eu usar em um outro tabuleiro, tá? Mas esse levantamento fica por conta de vocês, estudantes. E aí, falar dos objetivos, a gente vem aí como surgiram os jogos de tabuleiro. Lembra que eu disse que na aula passada, na aula 1, que o nosso material, ele já traz aí para vocês propostas de materiais de fácil acesso. Então, vocês vão ver lá que vocês vão ter possibilidade de pegar com os professores de vocês, já até no QR Code, nem precisa digitar aí, né, o site, para que você, então, entre nesse vídeo aí que fala como surgiram os jogos de tabuleiro, né, que é um vídeo de 2020, por exemplo. Só pelo QR Code, o nosso material já dá indicação aí. Quando vocês forem assistir esse vídeo, vocês vão lembrar muito do que eu citei na outra aula, quando a gente falou das primeiras aparições dos jogos lá 5.000 anos antes de Cristo, né, que a gente tinha os jogos entalhados, que eu falei um pouquinho do dado, né, que a gente viu os dados esculpidos em pedras. E aí, pessoal, vocês vão ver que ele no vídeo aí em outros lugares retratam até assim o material, os dados esculpidos em ossos de animais. Lembram-se que sabemos da existência dos jogos desde essa época porque nós temos registros. E vocês, por meio de investigação científica aí, atrás de material, de vídeos, de escrita, vão retratar aí e conversar com os colegas nessa roda de conversa que está proporcionada sobre o surgimento dos jogos de tabuleiro. Então nós temos indicação aí de 2 vídeos, eu não consigo passar o vídeo aqui para vocês, até, né, por questão de direitos, mas está lá no nosso material que vocês podem usar. O outro são os tipos de jogos de tabuleiro modernos, né? Nós falamos aí dos tipos de jogos, eu citei o
Family Gamer, o War Games, o Family Games, o War Games e outros tipos também. Então, se vocês acessarem aí o segundo vídeo, vocês vão ter a estrutura, eles contando dando exemplos dos nomes desses jogos, tá? Então, para essa segunda aula aí de introdução, é isso. Vocês podem, junto aos professores, assistirem esses vídeos, analisarem e retratarem aí os jogos de tabuleiro, a história deles para o desenvolvimento da nossa aula. Lembrem-se, trazem esse resgate, né, de vivência de vocês, de prática. Eu jogo em família, eu tenho esse jogo em casa, eu gosto muito, eu sei, professora, diferenciar os tipos de jogos. É hora de você se comunicar com os colegas aí na escola, tá? E aí, vamos lá para a parte gostosa das nossas aulas seguintes, quando eu vou entrar na organização do Festival de Jogos de Tabuleiro. Então, para o Festival de Jogos de Tabuleiro, vamos pensar aí nas 4 próximas aulas. Eu vou listar os jogos que poderão trazer. Se eu estivesse fazendo isso aqui, eu já ia colocar o nome desses jogos que eu tenho aqui na minha bancada, como lista aí, ó, nome do jogo de tabuleiro. Vocês estão vendo nessa planilha que nós temos o estudante e o nome do jogo de tabuleiro. É uma questão de organização, gente. Vocês vão ter que se organizar aí entre os pares para montar essa planilha. Vocês podem colocar mais itens nessa planilha para que o festival fique bem organizado. Então, a primeira coisa, eu preciso saber. Então vamos lá. O professor Ed tem jogo de tabuleiro, jogo de trilha, tem o gamão, tem o ludo. Então eu vou escrever ali, Ed, e aí eu relato os jogos que ele tem. Aí vamos lá, eu vou perguntar para Karen, a minha produtora aqui, quais jogos de tabuleiro que ela tem, que ela pode trazer pra gente. Ela vai falar assim, olha, eu tenho também jogo de dama e tenho xadrez. Então eu vou pôr ali no estudante, a Karen, vamos fazer de conta que ela é estudante aqui da minha sala de aula. Então vai lá, ó, Karen, aí ela vai trazer o quê? Ela vai poder emprestar pra gente o jogo de dama e o xadrez. Professora, mas repetido? Não tem problema, porque vocês vão se dividir em grupos depois para jogar. Mas vamos deixar que eu explicar essa questão da divisão de grupos na próxima aula, que já é quando estivermos com a mão na massa, tá bom? Aí a gente vai pensar em quê, gente? Deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa para tratar em relação à nossa planilha. Não, ó. Responsáveis pelos jogos, listar os jogos, e vocês vão ter que pensar nessa organização da sala, dividida em grupos, cada um responsável por trazer, né, determinado jogo. Então aí vocês vão precisar se organizar mesmo para lembrar o colega que ficou responsável, porque vocês vão passar as regras dos jogos para os colegas, o colega vai passar a regra de determinados jogos para vocês e vocês vão montarem um festival. A priori, a gente traz a proposta para que vocês façam isso entre vocês. É claro que isso vai ser tão bacana que eu não vejo o porquê de vocês ampliarem esse festival de jogos de tabuleiro para as demais turmas, se estiver tudo nos conformes, houver possibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Eu acredito que é isso. Essa organização, eu espero a planilha de vocês bem organizadinha, para que nada falhe aí nos nossos jogos. Para você, estudante, ter algumas orientações, né, que é assistir aos vídeos, a fazer essa troca de experiências dos jogos citados e organizar o Festival de Jogos de Tabuleiro. Professora Mara, você já está se despedindo da gente? Não, é que agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que é a da interação. Então, nós vamos ter aí 10 minutos em que, se você estiver... e eu gostaria muito de ouvir você sozinho, você na sua escola, professor. É só clicar aí no aplicativo de vocês, tem um bonequinho com a câmera na mão.
e aí você entra ao vivo para falar comigo aí sobre o Start e sobre o que estamos falando nessas aulas sobre os jogos de tabuleiro, tá bom? Tem vinheta?